Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem, querido? Com muita alegria, nessa noite eu posso estar aqui compartilhando com você este momento, da qual todas as vezes que eu paro para gravar, para fazer esse culto, mexe muito comigo a respeito de trazer algo, a respeito de compartilhar algo contigo, com a tua família, porque eu sei que esse momento da qual nós podemos compartilhar da palavra de Deus, da qual nós possamos partilhar esse momento da palavra, de oração, eu sei que às vezes parece que não flui, mas muita coisa tem acontecido durante esse período da qual temos gravado esses cultos, temos feito esses cultos através desse meio, através dessa ferramenta, através desse canal. E eu quero dizer para ti que muitas vidas têm sido tocadas, muitas vidas têm sido cuidadas através dessa mensagem, através desse canal. Sabe, eu quero te incentivar a você a compartilhar as nossas ministrações, as nossas palavras, por mais que de repente você ache que é simples, mas faz diferença para quem está precisando ouvir. De repente Jesus te ama, você não está sozinho, e nessa noite é isso que desperta em meu coração, sabe? Em dizer para ti, em primeiro momento, que Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E nós aprendemos a amar você. Mesmo que de repente você esteja distante, nós aprendemos a amar você em Cristo Jesus. Saiba que você é amado. Você é uma pessoa amada por Deus. E através desse amor, da comunhão do Senhor, você é amado por nós, como igreja, como ministério. E você é importante para nós. Cada um da qual tem nos acompanhado, cada um que tem vivido esses momentos, da qual temos partilhado um pouco daquilo que o Senhor tem nos proporcionado a partilhar. Você é importante. E por isso que eu te incentivo você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Porque existem mais pessoas que de repente estão precisando ouvir que elas são importantes, que elas são especiais, que Deus ama elas. Ou de repente você não quer compartilhar o nosso vídeo, mas eu te incentivo a você fazer um vídeo, você gravar um áudio para alguém, dizendo que essa pessoa é especial, que Deus ama essa pessoa, que há um amor de um Deus Pai Todo-Poderoso sobre a casa, sobre o lar dessa pessoa. E é com isso que eu quero começar este momento de palavra, esse momento de comunhão. Dizer para mim e para ti que nós temos que parar de ser só ouvintes, mas sermos praticantes. E esse primeiro momento, eu quero orar contigo. Porque eu não quero ser só alguém que recebe pedidos de oração e não ora por essas pessoas. Mas todas as vezes quando alguém me mandar uma mensagem pedindo, pastor, ora por mim, que eu coloque em prática a minha oração, a minha comunhão com o Senhor. E é isso que eu quero nessa noite. Te incentivar a estar praticando aquilo que você tem ouvido até aqui. Feche os olhos, querido. Abre o teu coração e comece a falar com o Senhor. Comece a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar em teu coração a vontade do Pai. Eu oro, Senhor, nessa noite por cada um dos meus irmãos que me escutam, Senhor, nessa noite. Aonde cada um estiver, Senhor, que o Senhor os envolva no teu amor, na tua graça, Senhor.
Que o Senhor venha com o teu sobrenatural sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Eis-nos aqui, nós clamamos por Ti, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu querer. É de Ti que precisamos, eis-nos aqui, Senhor. Olhe para nós nessa noite. Fale conosco, ministra, Senhor. Ministra o Teu amor, a Tua verdade, Senhor. Em nossas vidas, em nossa casa, em nosso meio familiar, Deus. Assim como precisamos, os nossos irmãos precisam. Assim como nós precisamos, os nossos familiares, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, os nossos tios, a cada um, Senhor. Os nossos filhos. Senhor, vem estar trabalhando, vem estar agindo, Senhor, com o Teu poder em nosso meio. Manifesta o Teu poder sobre a nossa casa, Senhor. Sim, Senhor, clamamos por Ti. E nos colocamos diante da Tua presença, entregando tudo que temos, tudo que somos, pois é de Ti que precisamos. Vem e ministra em nós, através de nós. Amém, querido. Amém. Glórias a Deus, querido. Eu estava aqui em casa pensando e refletindo um pouco sobre a minha vida, sobre a minha comunhão, não só na igreja, mas com os meus familiares, com os meus entes queridos e no convívio onde eu trabalho no comércio. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos Davi, sou pastor do ministério aqui em Santa Rosa, Fé e Vida, mas também sou empregado, sou um comerciante, trabalho no comércio e sempre a gente está no meio de pessoas. Eu tenho um gozo, uma alegria de estar sempre no meio de pessoas. E eu estava meditando aqui, preparando a palavra, orando, buscando uma direção do Senhor. E algo despertou no meu coração. Porque eu tenho para mim que vida como igreja, vida no Senhor, é uma vida todos os dias. Sabe, eu tenho uma decisão de escolher todos os dias a viver essa vida e colocar em prática. E eu me lembro que nessa semana alguém pediu para mim, diz assim, como é que eu faço para me converter a Deus? E uau! Como é que eu faço para me converter a Deus? A pessoa me pediu e eu pensei, antes de responder, para não responder aleatoriamente, mas eu pensei, olhei para a minha vida, comecei a meditar um pouco. Como é que eu faço para me converter a Deus? Sabe, e essa de repente é uma pergunta que eu te faço nessa noite. Como é que eu faço para me converter a Deus? E aí eu falei para essa pessoa, eu disse, em primeiro momento você tem que reconhecer Jesus como o teu único suficiente Salvador e você precisa confessar a tua fé a Ele. Esse é um dos primeiros. Exercer a tua fé confessando Jesus como o único suficiente Salvador. Mas não basta só isso. Todos os dias você precisa viver uma vida de conversão ao Senhor. Você precisa viver uma vida de metanoia, de mudança todos os dias. Se eu estava indo para a direita, eu começo a andar para a esquerda, ou melhor, eu começo a andar para frente olhando para Jesus. Eu me lembro que semana passada eu falava sobre correr uma corrida, que é um lugar proposto para nós. É uma corrida proposta. E a vida com Deus é isso. A conversão com o Senhor é nos proposta todos os dias. A decisão cabe a mim escolher. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 19. E eu quero te incentivar a você não só ouvir, mas você também praticar da palavra de Deus. Que a gente não seja só ouvinte, que ouve falar de Jesus, que ouve da palavra, que ouve as ministrações que nós como igreja temos compartilhado, mas que a gente comece a colocar em prática diariamente. Eu lá no meu trabalho, eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido
Por quê? Porque a fé vem através do ouvir da palavra de Deus. Então, uma das formas da qual eu vivo uma vida de conversão é o quê? É ouvir da palavra de Deus. E automaticamente nessa caminhada eu vou abrindo mão, vou deixando algumas coisas. Por quê? Porque eu começo a caminhar num sentido contrário do qual eu caminhava. Então tem coisas que já não me servem mais. E eu acabo abrindo mão. Porque eu não quero entristecer Deus. Eu não quero entristecer a pessoa do Espírito Santo. E eu quero andar em comunhão com Jesus. Sabe, e aqui em Tiago capítulo 1, o verso 19 diz assim: lembre disso, meus irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar. Demore para falar e ficar com raiva. Demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e de má conduta, deixe de lado. Aceitem com humilhação, aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Por quê? Aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como ela é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Alguém está pensando que é religioso? Uma pergunta. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganado a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura é verdadeira. E é esta: ajudar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Aleluias, glórias a Deus por essa palavra. Meu Deus. Querido, eu quero te incentivar nessa noite, você não ser mais só um ouvinte da palavra de Deus, mas eu quero te incentivar a você ser um praticante, a você exercer aquilo que você tem ouvido. E o que é que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvido? Então, em primeiro lugar, você precisa buscar ouvir aquilo que te acrescenta. Porque a gente ouve muitas coisas, muitas informações, mas nem tudo que a gente ouve, Porque a gente ouve muita bobagem por aí. Sou bem sincero em dizer isso, a gente ouve muita bobagem, ouve muita mentira, ouve muita fofoca. Então a gente tem que filtrar aquilo que é bom, aquilo que traz obediência ao Senhor. E uma das coisas que nos traz obediência ao Senhor é ouvir o quê? Ouvir as Escrituras, ouvir, de repente, o que estamos fazendo, esse momento de culto, da qual nós cultuamos, da qual nós partilhamos, momentos de células que a gente tem retomado como igreja, como ministério. E esses momentos são momentos da qual nós ouvimos, e aceitamos com humildade a mensagem que Deus planta no nosso coração.
a qual pode nos salvar. Algo muito importante aqui. Se eu e você ouvimos da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela pode nos levar ao quê? A salvação. Ela nos leva à condição de salvação. Por quê? Porque estamos dando crédito às Escrituras, estamos dando crédito ao Senhor. Então, automaticamente, quando ouvimos essa mensagem, humildemente nós aceitamos essa mensagem que é plantada em nosso coração, isso nos traz benefícios. E um dos benefícios é a salvação. Quando eu ouço a palavra, eu recebo a palavra, ela é plantada em meu coração e isso produz salvação. Vamos lá, não se engane em apenas ser só um ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática. Nós precisamos sim ouvir as Escrituras, ouvir da palavra de Deus, mas não só isso. Nós não podemos ser só ouvinte, mas precisamos ser praticantes. Ou não adianta nós só conhecermos as Escrituras, falarmos as Escrituras e não colocar em prática. Não adianta eu ser alguém teólogo, não adianta eu ser alguém que sou conhecedor da palavra, não adianta. Se eu não coloco em prática, se eu não exerço o que eu conheço através das Escrituras, eu quero te incentivar nessa noite, que você não seja só alguém que ouve, ou alguém que só fala, mas seja alguém que faça. Não seja só alguém que ouve, mas faça, pratique, exerce o que você está lendo. É muito mais válido você ler aos poucos as Escrituras e você praticar do que você querer ler todas as Escrituras só para dizer que você leu e não colocar nada em prática. Eu acredito, se eu leio as Escrituras e eu gravo no meu coração e eu recebo essas Escrituras em meu coração, como diz aqui, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. A palavra de Deus, ela é o quê? É o norte, da qual nos dá o quê? Liberdade, para nos levar a cumprir com o propósito da qual foi nos proposto. A palavra de Deus, ela nos dá direção para que eu e você venhamos viver. Se alguém, escute essa, se alguém examine bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Grave isso, querido. Se alguém examine bem as leis, examine bem as Escrituras e não se esquece delas, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. É isso, querido. É isso. Se nós colocarmos em prática o que as Escrituras estão nos dizendo, o que as Escrituras estão nos orientando, nós seremos uma pessoa bem-sucedida em tudo o que nós fizermos. Por quê? Porque nós vamos ser direcionados a cumprir com o propósito da qual foi nos estabelecido. Há grandes frutos em conhecer as Escrituras de Deus e praticá-las. Isso nos traz benefícios para a nossa vida toda. Não é só para o culto, não é só para o momento de oração, não é só para o momento de evangelismo, mas a palavra de Deus, as instruções do Senhor, ela nos traz benefício para toda a vida da qual estamos vivendo e nos leva para a direção da vida na eternidade com o Senhor. Eu quero te incentivar você não ser só um ouvinte das Escrituras, mas você ser um praticante.
Você ser alguém que pratique. E bem rápido eu quero compartilhar aonde em Josué diz assim, Josué capítulo 1, verso 6, seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse dessa terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada. E se você não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Aleluias! Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Escute esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito. E se fizer isso, tudo lhe será bem e você terá sucesso. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Estou lendo em Josué, no Velho Testamento, uma instrução a Josué, para que Josué viesse meditar nas Escrituras de dia e de noite, para que ele não viesse se desviar das Escrituras, e para ele meditar nas Escrituras de dia e de noite, para quê? Para que ele fosse bem sucedido. E aqui eu li nessa noite contigo, querido, em Tiago, uma orientação para nós, para quê? Para nós praticarmos, para nós ouvirmos, mas nós praticarmos, e se nós examinarmos bem essa lei, e não se esquecer dela, mas colocar ela em prática, Deus vai nos abençoar. A mesma promessa que foi lá Josué, que está sendo aqui para nós, aqui em Tiago. Eu quero firmar isso contigo nessa noite. E aí ele diz para Josué, seja forte e corajoso, porque você vai comandar um povo, e eles tomarão posse da terra da qual eu prometi aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Aleluias! Aqui eu vejo um segredo de Deus para mim e para a tua vida. Oh, glórias! Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, querido. Há segredos na palavra de Deus, nos instruindo para que nós venhamos ter uma vida bem-sucedida. E isso está baseado no quê? Nas Escrituras, está baseado naquilo que o Senhor tem deixado para nós, uma orientação, a direção para as nossas vidas. Nós, como igreja, como ministério, temos nos preocupado em quê? Em ler as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras vão nos dar um norte, vão nos dar uma direção para onde nós devemos ir e de que forma devemos viver, para que venhamos viver em concordância, em praticar, em exercer o que foi nos proposto para todos os dias. E como diz aqui, aonde nós formos, não é só na igreja, mas como diz aqui em Tiago, eu tenho que encerrar, como diz aqui em Tiago, que nós não devemos ser religiosos. Não devemos ser religiosos. Porque para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Me pesa isso. Será que eu tenho ajudado os órfãos, a viúva, nas aflições deles? Ou será que eu só estou preocupado com o meu bem-estar, com a dificuldade que eu estou passando, estou vivendo? Quando eu aprendo a viver através da palavra, através das Escrituras do Senhor, eu sou conduzido numa vida de dependência do Senhor. E não só eu sou abençoado,
É incrível isso. O Senhor sempre pensou no coletivo. Sim. Através de uma pessoa. E essa pessoa foi Jesus. Mas essa pessoa se entregou por um todo. Deus está pensou no coletivo. Que eu e você fazemos parte. Então eu quero dizer algo para ti. Eu e você somos um de repente. Mas podemos fazer diferença no coletivo. Quando estamos praticando. Quando estamos exercendo a vontade de Deus. Através das suas escrituras. Por isso eu e você temos que deixar de ser só ouvinte. Mas precisamos ser praticantes. Exercer o amor. Exercer a graça. A comunhão. E a justiça do Senhor. Não é apontar o dedo. Não é querer achar falha nos outros. Mas é amar. E se for preciso, chamar o teu irmão e conversar com ele. Chamar o teu irmão e pedir perdão. Quando nós aprendemos a praticar e exercer as palavras do Senhor através das Escrituras, nós levamos uma vida de conversão. Nós nos convergemos por um caminho da qual toda a honra e toda a glória para o Senhor. Não é para o nosso benefício próprio, mas é para o benefício de um todo. E quando fala do órfão, fala da viúva. Aqui podia falar do morador em situação de rua, aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm onde morar, e aqueles que de repente não têm o que vestir. Sabe que há muitas coisas na qual nós podemos exercer e praticar a palavra de Deus, o amor, o se doar, o servir. Mas nada adianta, como diz aqui, eu olhar a palavra e logo esquecer dela e não colocar em prática. É como se eu fosse para a frente de um espelho, olhar minha fisionomia, olhar minha aparência e logo eu esquecer. Assim é a palavra de Deus, da qual nós não podemos olhar só para ela, dizendo, a Bíblia. Nós temos que colocar em prática a Bíblia em nossa vida. Exercer. Não querer ser só um ouvinte, mas pratique na tua casa, com a tua família, com os teus amigos. Pratique a palavra do Senhor. Exerça, sabe? De repente é um perdão que você precisa liberar e você não consegue liberar. De repente é estender a mão pro teu próximo, pro teu vizinho, de repente. Eu não sei, mas você de repente saiba que você pode fazer, que você não tem feito. Mas eu te incentivo para que eu e você venhamos praticar, venhamos exercer. Quem sabe eu fazia e deixei de fazer, dizer para as pessoas que Deus ama ela, ou mandar uma mensagem para alguém, da qual faz tempo que eu não mando uma mensagem. Hoje é noite de oportunidade a qual nós podemos mandar mensagem para alguém e dizer assim, meu irmão, me perdoa, eu te amo. Sabe, querido, ainda dá tempo de nós exercermos, ainda dá tempo de nós praticarmos. Sabe, há muita coisa que a gente deixa de fazer por egoísmo, ou por achar que eu estou certo e os outros estão errados. Esse orgulho tem que ser quebrado no nosso coração. Porque como diz aqui, se a palavra de Deus ela vem no nosso coração, todo orgulho, toda vaidade não deve ter mais espaço. E eu quero, de alguma forma, através dessa mensagem, deixar algo que seja produtivo para a tua vida. E eu agradeço a tua atenção. Agradeço de coração. Obrigado por me dar ouvidos nessa noite. Eu quero orar por ti. Em nome de Jesus. Fecha os olhos. Senhor, que não sejamos só ouvintes, mas que sejamos praticantes. Que sejamos pessoas que abençoam, pessoas que vão, pessoas que amam, pessoas que servem, pessoas que liberam perdão, mesmo que de repente não seja eu que seja errado, as pessoas que liberam perdão, que compreendam o seu próximo, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser pessoas melhores.
a exercer e praticar as tuas escrituras, a tua lei em nossas vidas. Em nome do Filho Jesus. Amém. Amém, querido. Quero lembrar, aqui em Santa Rosa, igual em Santo Ângelo, nós temos a nossa cesta do amor e eu quero te incentivar a você nos ajudar, a ajudar outras pessoas. Porque faz diferença. Faz diferença você trazer o teu alimento, você de repente contribuir com uma cesta básica. Há pessoas que passam necessidade. E como eu falei, nós precisamos praticar. Não adianta só ficar em nós o que temos aprendido. Ou ser só nós beneficiadores daquilo que temos. Mas se nós podemos compartilhar o pouco que temos. Também quero lembrar, iniciamos mais um mês, o mês de fevereiro. Eu quero te incentivar, você que é dizimista, você que é ofertante da casa. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Não deixe de ser generoso com o Senhor. Faça a tua parte. Qualquer coisa nos chame no privado, que de alguma forma nós possamos estar juntos em comunhão. Que a graça e a comunhão do Senhor seja contigo e sobre a tua família. Uma ótima, abençoada semana. Fica com Deus. Em nome de Jesus.